dia. Na aula de ontem, nós vimos a partícula imaginária, que é o I. E nós vimos que ele pertence a um conjunto novo que nós estamos estudando agora. Então, esse conjunto é o conjunto dos complexos, e hoje nós vamos apresentar a vocês a forma algébrica de um número complexo. Esse número complexo, ele é chamado de Z. Z é qualquer número complexo. Eu posso chamar de Z, Z1, Z2. Z vai ser igual a A mais BI. E o que é esse A? O que é esse BI? Eu vou dizer que esse A, ele é a minha parte real. E eu vou chamar de R, E de Z. Esse B vai ser a minha parte imaginária. E eu vou chamar de IM de Z. Isso vocês vão encontrar na nossa página 5 do nosso livro. Então, vamos prestar atenção numa coisa que é muito fácil, mas que é extremamente rápido para se errar. Quando eu digo para vocês assim, Z igual a 3 mais 2i. Então, eu tenho que a minha parte real de Z vai ser igual a 3, porque ele vai tomar essa partezinha aqui. E a minha parte imaginária de Z? A parte imaginária de Z igual a 2. Então, quando eu tenho esse número complexo, Z igual a 3 mais 2i, eu tenho duas partes. Ele não é mais só um real. Ele vai ser o quê? Ele vai ser um número complexo quando eu tiver uma parte real, que vai ser no caso aqui 3, e uma parte imaginária, que eu digo que é o 2. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos pegar um exemplo do próprio livro de vocês. Vamos supor que eu tenha a seguinte situação. Z igual a menos 7. Z igual a menos 7 mais 5i. Lembrando, verifico se ele é um número complexo ou um número real. Ele tem uma parte que é real, sim, e a parte real vai ser quanto? A parte real de Z vai ser igual a menos 7. Esse menos ele vai entrar na minha parte real. E a minha parte imaginária? A parte imaginária de Z vai ser igual a 5. Então, a parte imaginária de Z é igual a 5. Vamos a mais um exemplo. Se Z igual a 3. Quando eu digo assim, Z igual a 3, eu posso enxergar isso como sendo um número complexo também? Posso. Só que, nota o seguinte, eu vou escrever ele na forma completa, digamos assim, né? Então, Z, com todos os seus componentes, igual a 3 mais 0i. Quando eu multiplico o 0 por i, o 0, quando multiplicado por i, dá 0. 0 mais 3 dá o próprio 3. Agora eu consigo identificar as suas partes. Então, a parte real de Z vai ser igual a 3 e a parte imaginária de Z
vai ser igual a 0. Nesse caso, eu digo que o meu número, ele é o quê? Ele é o número real. Esse aqui é um número imaginário. E esse aqui vai ser um número complexo ou imaginário. E nós temos um outro exemplo, que é o seguinte. Z igual a 4i. Nota que nesse caso, eu não tenho uma parte real, clara, separada. Eu tenho que clarear isso, eu tenho que deixar mais visível isso que está acontecendo. E como é que eu faço isso? Fazendo o seguinte, eu digo que meu Z vai ser igual a 0 mais 4i. Nota que a minha partícula real aqui, real de Z, vai ser igual a 0. A parte imaginária de Z vai ser igual a 4i. Nesse caso aqui, ele tem um nome específico. Ele é um imaginário puro. Então, ele pode ser complexo, pode ser real, pode ser um imaginário puro. O imaginário puro não tem a parte real. O real não tem a parte imaginária. E o complexo, ele vai conter, no caso, as duas partes. E agora, uma coisa que eu sempre falo para vocês que é extremamente importante. Quando é que dois números são iguais? Então, vamos falar aqui sobre igualdade de números complexos. Então, vamos lá. Igualdade de números complexos. Vamos lá. Dado dos números complexos, onde eu tenho um Z que vai ser igual a A mais BI, e eu tenho um segundo número, que eu vou chamar aqui de W, que vai ser igual a C mais DI. Por que eu faço isso? Para mostrar que eles podem ser dois números diferentes. Eles podem ser dois números diferentes. Mas se eu quiser, né, verificar, esse A pertence ao real, B pertence ao real, então, sendo A, B, C e D pertencente aos reais, sim, porque quando eu tenho meu complexo Z igual a A mais BI, A e B pertencem aos reais. Posso botar aqui uma vírgula. A e B são números reais. O que vai tornar ele imaginário é a minha partícula imaginária I. Então, a partir de agora, nós vamos começar a pensar nas operações que eu posso fazer. Uma dessas operações é da igualdade. Então, quando é que Z vai ser igual a W? Quando é que Z vai ser igual a W? Ele vai ser exatamente igual quando a parte real de Z for igual à parte real de W e a parte real, a parte imaginária de Z
for igual à parte imaginária de W. E é isso que você vai encontrar aqui na página 5. E aí ele vai definir assim, olha, dois números complexos são iguais, C e somente C, suas partes reais são iguais e suas partes iguais, imaginárias, são iguais. Vamos trazer um exemplo disso. Vamos apagar aqui e fazer um exemplo. Eu digo assim, os números complexos z igual a 8 mais bi e w vai ser igual a mais menos raiz de 2i. Eles vão ser iguais em que situação? Quando é que z vai ser igual a w? Então, vou começar a pesquisar quais são as partes reais e quais são as partes imaginárias. Qual é a parte real de z? 8. Qual é a parte imaginária de z? B. Qual é a parte real de w? A. Qual é a parte imaginária de w? Menos raiz de 2. Eu tenho que sempre lembrar que é A mais BI. Então, se aparece aqui menos raiz de 2, minha parte imaginária de W será menos raiz de 2. Então, eu digo assim, eles só serão iguais se A for igual a 8 e B for igual a menos raiz de 2. Então, só nessa situação é que isso será verdadeiro. Então, A tem que ser igual a 8 e o B igual a menos raiz de 2. Ah, professor, então só um ou outro já resolve? Não. Os dois têm que ser exatamente iguais. Então, eu tenho que chegar à conclusão seguinte, que RE de Z deve ser igual a RE de W e imaginário de Z tem que ser igual ao imaginário de W. Se isso é igual, isso implica que é igual a 8. Se isso é igual, implica que B é igual a menos raiz de 2. Então, nota que, por enquanto, nós temos uma noção intuitiva de como é esse número complexo. Esse número complexo, ele faz parte, ele é o componente do conjunto dos números complexos. E o que é o conjunto dos números complexos? Vamos lá. Os números complexos vão ser o quê? Um Z. Z vai ser elemento desse conjunto, né? Onde Z vai ser igual a A mais BI. Ou seja, todos eles que tiverem essa cara, né, tiver esse formato, ele pertencerá aos complexos se acontecer o quê? Com A e B pertencente aos reais. Mas agora eu tenho que definir esse I. Não adianta só definir A e B. Quem é esse I? Né? Esse I vai ser a minha partícula imaginária. Então, I quadrado igual a quanto? A menos 1. Conforme nós havíamos visto na última aula. Então, recapitulando.
O número complexo, ele vai ter esse formato, Z vai ser igual a A mais BI. Meu A, só o A vai ser um valor real, B vai ser um valor real, mas eu vou chamar esse A de parte real. Esse aqui vai ser a minha parte real. Parte real. Essa daqui vai ser minha parte imaginária. Esse daqui eu vou dizer que vai ser R de Z. Esse daqui vai ser IM de Z. Ambos pertencem aos reais. Meu I ao quadrado igual a menos 1. E quando o meu A igual a zero, o que eu tenho? Eu tenho um imaginário puro. Exemplo, Z igual a 3i. Se o B igual a zero, eu tenho o quê? Real. Exemplo, Z igual a 12. E se A e B diferente de zero, eu tenho um complexo. Ou imaginário, né? Um complexo, exemplo, 3 mais 2i. Z igual a 3 mais 2i. Para a próxima aula, vamos desenvolver então a atividade da página 5 a 8, que são os exercícios 3, 1 a 3. Vocês já fizeram na última aula, seria 3 a 12. Exercícios 3 a 12 do livro de números complexos. São simples, mas precisam ser feitos. Até a próxima.